Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. Abrimos falando sobre um assunto importante, para muita gente, auxílio emergencial. Isso porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu uma nova rodada de pagamento do auxílio emergencial, que foi pago a 64 milhões de pessoas até dezembro do ano passado. Ontem ele recebeu o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que demonstrou preocupação com o fim do auxílio. Agora o ministro fala em mais ou menos metade desse contingente recebendo o auxílio emergencial, em torno de 32 milhões de brasileiros, mas com isso, respeitando também o teto de gastos, fazendo ajustes fiscais e amarrando isso com pautas que já estão em andamento lá no Congresso Nacional. Aliás, hoje o ministro tem reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Um dos assuntos pode ser exatamente essa questão do auxílio emergencial, que, segundo ele, seria pago para em torno de 32 milhões de pessoas e o restante já estaria desse contingente no Bolsa Família. A gente acompanha as negociações e atualiza no site do Estadão. E a Anvisa reagiu ontem a uma ostensiva tentativa de politizar as vacinas contra a Covid aqui no Brasil. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, ameaçou enquadrar a agência para que aprove o uso emergencial de 11 vacinas. Segundo ele, disse inclusive ao Estadão, os diretores da Anvisa não estão nem aí para a pandemia. Aí o presidente da agência, o Antônio Barras Torres, também enquadrou o deputado, afirmando que ou ele formaliza a denúncia, que tenha contra a Anvisa, ou se retrata. Com a repercussão, entrou no jogo o presidente Jair Bolsonaro, que acabou desautorizando o líder, dizendo que a Anvisa não pode sofrer pressão. E ainda sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, o país está passando neste momento pelo seu segundo pior período da alta média diária do número de mortos. O pior período foi entre julho e agosto, e agora já faz 15 dias, entre julho e agosto foram 30, agora já faz 15 dias que vem subindo o número de mortos, sempre ficando acima de 1.000 na média. Se esse ritmo for mantido, o Brasil deve chegar hoje a 230 mil mortos, está com 228.883 neste momento, de acordo com o consórcio de imprensa, que monitora a vacinação também. Passou de 3 milhões o número de vacinados. Aliás, a Prefeitura de São Paulo antecipou e já iniciou hoje a vacinação de idosos com mais de 90 anos, que estava prevista para começar na segunda-feira. A FUNAI decidiu que agora vai tutelar sobre quem é e quem não é indígena no Brasil. A mudança cria critérios de identidade indígena contra a autodeclaração que sempre vigorou no país. Essa decisão revoltou diversas organizações não governamentais e também agora o Ministério Público Federal diz que essa mudança é inconstitucional. A FUNAI alega que, com a medida, pretende padronizar e dar segurança jurídica ao processo de autodeclaração indígena. No futebol, destaque para o Mundial de Clubes. Palmeiras já sabe que vai ter que enfrentar o Tigres, do México, que venceu ontem o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul por 2-1. E o Palmeiras já está tentando conhecer um pouco mais o adversário do próximo domingo, 3 da tarde, lá no Catar, em Doha. E no Campeonato Brasileiro, Flamengo ontem venceu o Vasco por 2-0, o Inter empatou com o Atlético Paranaense fora de casa por 0-0, e agora o Flamengo está mais na cola do Inter. São apenas 2 pontos de vantagem para o time gaúcho, e Flamengo e Inter ainda se enfrentam nessa reta final do Brasileirão. Toda a rodada você confere no portal do Estadão. E dos autores de Faça Você Mesmo, o Estadão de hoje traz ferramentas indispensáveis para você garantir o sucesso em pequenos concertos, reparos, isso em casa, São coisas como lixa, chave de fenda, chave de boca, bucha, tudo que pode te dar autonomia para transformar ambientes e dar aquele tapa, em casa, nesses tempos de pandemia e muito tempo em casa. Estes e outros assuntos você acompanha nesta sexta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia, ótimo fim de semana. Até segunda. Até segunda.